Olá, irmãos. Bom dia. Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 13 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando as profecias se cumprem, o que isso diz ao mundo? Explicação melhor não haveria do que nós acabamos de ler. Resposta melhor não haveria do que essa que nós encontramos aqui. Quem foi que disse isso? Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus. Se você ler o versículo 12, vai ver que ele diz: Eis que venho sem demora. E logo após ele diz esta frase. Você já deve saber que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, mas que também ganhou o título ou o significado de início. Se o início de tudo, se o primeiro de todos é Jesus, significa que não há ninguém antes dele. Ou seja, ele é Deus. Ele é o primeiro. Antes que houvesse tempo, que é um limite para nós que vivemos aqui, estamos limitados pelo tempo, pelo espaço também, não é verdade? Deus já existia antes de tudo. Mas ele vai além, porque ele é Deus e diz: eu também sou o último. Ou seja, ninguém está além de mim. Então, quando as profecias se cumprem, o que isso diz ao mundo? Diz que Deus está acima, tanto antes como depois. Não há ninguém que tenha mais poder do que Ele. Não há ninguém que vê como Ele vê. Não há ninguém que possa agir como Ele age. Então, dentro disto, nós percebemos que a força de Deus está em não agir à força, ou não agir com força, ou não usar a força, mas sim permitir. Porque nós vemos o mundo como está. A maldade, crueldade. Muitos dizem que até esse vírus, que hoje nos traz muitos problemas, foi criado pelos homens. E Deus? Por que não interfere? Porque Ele tem todo o poder. E o poder dele foi justamente para dar liberdade e não agir forçando, obrigando e esmagando a liberdade do ser humano. Muito pelo contrário. Ele dá liberdade para o ser humano até, se quiser, infelizmente, agir de forma errada. Como nós já conversamos várias vezes aqui, se Deus não permitisse que o ser humano agisse de forma errada, o ser humano seria um escravo da vontade de Deus. Mas não.
Mesmo assim, Ele permite. E uma prova clara disso é que seres humanos, infelizmente, fazem mal a outros. Claro que isso vai ter uma consequência, mas o que Deus poderia fazer para amenizar esse resultado de pessoas más maltratando a todos, ou principalmente pessoas boas? Deus preveu. Deus deixou explícito em alguns livros da Bíblia, mas principalmente nesse livro que nós lemos hoje, que é o de Apocalipse, várias coisas que aconteceriam. Ele quis que os seus servos soubessem o que viria ao mundo. É por isso que o livro começa com a frase revelação do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus revelou. Nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel, um anjo vindo e conversando com Daniel. Nós vemos Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Abacuque, Jonas. O próprio Deus mostrando os seus desígnios, muitas vezes através dos anjos. E aqui com João não foi diferente. Revelação de Jesus Cristo, que enviou ao seu anjo, ou revelou ao seu anjo, que revelou a João. Então, esse poder de Deus é seu e meu para nos ajudar principalmente a ver o que seria no futuro. E com seu grande amor, Ele deixou tudo explícito. Ele deixou tudo explicado. Principalmente as coisas mais importantes, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Isso também, respondendo à nossa pergunta de hoje, mostra o grande amor de Deus. Um amor que não tem limites, que não tem fronteiras, que não há barreiras. Então, se não fosse por esse amor e a vontade de revelar a nós os seus desígnios e até mesmo o que o mal faria com o ser humano, nós todos já teríamos sido enganados. Mas, para dizer ao mundo, ou para dizer a todas as pessoas, é importante lembrar que a Bíblia é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, mesmo que escrita por homens, mesmo que contendo a nossa imperfeição ali expressa, na verdade é a vontade de Deus revelada para que pudesse chegar a nós as mais importantes lições de que Deus não está ausente, nem está indiferente, mas Ele sabe exatamente tudo o que você está vivendo. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo na sua vida. E se Deus viu o futuro do mundo, significa que Deus também viu o seu. Significa que Deus viu o seu e o meu futuro também. Ele viu exatamente o que iria acontecer na sua e na minha vida. Então, hoje, mesmo que você não saiba, mesmo até que Deus não te revele ainda, no final, você que é filho e filha, vai entender.
porque Deus conduziu você até aqui. Mas existem eventos, como eu citei, deste vírus e outras coisas que acontecem no mundo todo, que já eram narrados pela Bíblia, até mesmo pelo próprio Jesus, que de fato chegariam até nós. Mas para não esquecermos que Deus tem tudo sob controle. Em outras palavras, mesmo que o mundo esteja fora de controle, Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o momento exato para virar a direção desse mundo desgovernado. Mas é claro, hoje Ele quer pegar a direção da sua vida bagunçada, embaralhada, sem nenhum tipo de conexão, talvez sem nenhum tipo de lógica, nenhum tipo de nexo. Talvez você mesmo não entende por que está aqui, por que está vivendo dessa forma, mas Deus sabe. E Ele só pede que você dê a Ele o controle, porque Ele sabe exatamente o que vai bater na nossa porta amanhã. E por que não deixar Jesus atender a porta? Por que não deixar esse Deus que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo que é cheio de amor para ajudar e orientar você? Eu sei que não é fácil sofrer os golpes da vida, as traições e as dificuldades, mas Deus, mesmo assim, estende a mão e diz: filho, filha, eu tenho o remédio certo para o seu problema. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus te abençoe.